Fala pessoal, tudo bem? Agora eu vou fazer a correção das questões de crase. Vamos lá para a questão número 1. A alternativa que nos colchetes reescreve a passagem do texto empregando o sinal de crase de acordo com a norma padrão é. Então aqui eu quero a alternativa que atende à norma padrão, que esteja de acordo com a crase. Já vamos direto para os colchetes, que é o que nos interessa. Que na alternativa A, fracasso de quem aspira a assumir uma profissão. Não usamos crase antes de verbo. Então já vamos eliminar. Temores que se associam a alguma atividade. Também não usamos crase antes de pronomes indefinidos. Alternativa B, incorreta. Não me refiro àquelas palavras protocolares. Ó, o verbo referir, acompanhado aqui do meu pronome demonstrativo aquelas. Tá? Então, sabemos aí que para usar a crase em aquela, aquele e aquilo, primeiro a gente tem que analisar a regência do verbo ou do nome, para ver se exige a preposição a. Caso isso aconteça, saberemos que a crase deve ser utilizada. Então, vamos fazer uma perguntinha aqui para o verbo. Quem se refere a algo, a alguma coisa, a alguém. Então, o meu verbo referir, ele exige a preposição a, que vai se fundir com o a de aquelas e resultar no emprego da crase. Aqui está ok. Então, essa é a nossa alternativa correta. Na alternativa D, sem sensibilidade a certos prazos editoriais. Não usamos crase com o a no singular, acompanhado de palavra no plural. E aqui também a gente tem um pronome indefinido. Então, aqui a gente tem dois motivos para não utilizar a crase. E na alternativa E, fazer alguém ficar cara a cara. Não utilizamos crase com o a entre palavras repetidas. Vamos para a próxima. Questão 2. Leia o texto a seguir. Não se deve negar, lacuna, crianças, o direito de conhecer o mar e de brincar em meio, outra lacuna, ondas. Por esse motivo, as praias devem ser acessíveis, outra lacuna, todas as pessoas, independentemente da classe social. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Essas questões que têm lacunas para preencher ajudam bastante a gente, né? E talvez a gente consiga resolver por eliminação, mas vamos analisar todos os casos. Então, primeira coisa que vamos verificar, ó, que a gente tem uma palavra feminina, né? Crianças, e queremos saber se esse as aqui vai ser craseado ou não. Vamos fazer aquela substituição, aplicar a regrinha aqui de substituição, palavra feminina, vamos substituir por uma masculina. Aqui vamos utilizar a palavra masculina meninos. E verificar se vai encaixar aqui o termo ao e ficar com sentido aqui a minha frase. Então, não se deve negar aos meninos o direito de conhecer o mar. Ó, percebam que encaixou o ao aqui, ó, perfeitamente, aos meninos.
Então, eu já sei que esse A aqui é um acraseado. Vamos lá para as alternativas, ver se dá para eliminar alguma. Ó, já podemos aqui eliminar a C e a D. Somente com preenchimento de uma lacuna. Aí vamos lá para a próxima. O direito de conhecer o mar e de brincar em meio às ondas. Aqui a gente já vai eliminar aqui, ó, a alternativa E, ó, tá? Porque a minha palavra feminina ali está no plural. Então, eu já preciso ter, pelo menos, um A no plural ali, com ou sem crase. Vamos ver se é o caso. Então, mas já vamos eliminar aqui a alternativa E também. Então, vamos lá. De brincar em meio às ondas. A mesma coisa que nós fizemos com crianças, vamos fazer aqui. Vamos substituir ondas, palavra feminina ondas, por uma masculina. Vamos colocar aqui oceanos. Vamos substituir feminina ondas pela masculina oceanos e verificar se vai encaixar o ao. Direito de conhecer o mar e de brincar em meio aos oceanos. Olha aqui novamente, ó, meu termo ao se encaixou perfeitamente na frase, deixando a frase com sentido. Então, eu já sei que esse A aqui também é craseado. E a gente ainda continua no mesmo dilema, né? Tanto a A quanto a B, por enquanto, estão no páreo ainda. Então, vamos resolver isso aqui, resolvendo a terceira lacuna. A gente já sabe aqui, ó, todas as pessoas, né? A gente já sabe que a gente não utiliza a crase com o A no singular acompanhado de palavra no plural, e aqui também, todas, também é um pronome indefinido. Então, a gente tem dois motivos aqui para não utilizar a crase, certo? Então, esse A aqui é sem crase. Então, aqui a gente elimina a alternativa A e chega na resposta aqui, que é a alternativa B. Questão 3. Assinale a alternativa que reescreve passagem do texto empregando o sinal indicativo de crase de acordo com a norma padrão. Então, aqui eu quero a alternativa correta. Então, vamos lá. É preciso proteger a todas as informações. Ó. Vamos eliminar aqui a alternativa A. Ó. A no singular, seguida de palavra no plural, e aqui também temos um pronome indefinido. A todas as informações. Quais informações? Tá? A gente tem um pronome aqui indefinido, que é o todas. Já vamos eliminar a alternativa A. Continuando. A melhor defesa ainda se atribui à conscientização. Ó, temos aqui uma palavra feminina, conscientização. Vamos substituí-la por uma masculina. Vamos trocar aqui por conhecimento. Conhecimento. E verificar se vai encaixar o termo ao. A melhor defesa ainda se atribui ao conhecimento. Ó. Olha o ao encaixando aqui, ó. Igual uma luva, ó. Perfeitamente. Ó. Então, aqui eu já encontrei a minha resposta correta. Alternativa B. Vamos verificar onde está o erro das outras. Então, já vamos direto aqui para o que interessa. Ó. Identifica lá onde está a crase, vê a palavra que está acompanhando. Aqui, ó, atingir, verbo, né? Não utilizamos crase antes de verbo. Aqui na D, qualquer, pronome indefinido. Não utilizamos crase antes de pronome indefinido. E na alternativa E, é bom ter cuidado
com os dispositivos que permitem acessar a internet. Então, tem o A aqui craseado, a palavra feminina aqui, internet. Vamos substituir por computador. Pela masculina, computador, e verificar como vai ficar aqui. É bom ter cuidado com os dispositivos que permitem acessar o computador, não ao computador. Tá? Então, aqui não encaixou o ao, o deu mais sentido aqui na minha frase, é acessar o computador. Então, logo, eu sei que eu não tenho aqui a crase. 4. Atente à estrutura retirada do texto. As letras de crédito oferecem um grande diferencial. Note que não houve o emprego da crase, pois nesse caso não houve a junção da preposição a com o artigo definido a. Então vamos lá. Que está fazendo referência a esse a aqui, ó, tá? As letras. Que poderíamos substituir letras aqui, ó, só para tirar a prova, que não vai crase aqui, por números. Substituir a feminina letras, pelo masculino números. Aí como ficaria? Os números de crédito oferecem um grande diferencial, né? Não daria o AUS aqui. Por isso que esse AS não é craseado, certo? Agora aqui, ó, a gente já percebe uma falha aqui da banca na montagem da questão, ó. Se vocês observarem aqui, ó, esse A, que acompanha a palavra feminina estrutura. Então, vamos substituir aqui a palavra feminina estrutura por uma masculina. Vou pegar aqui conjunto, vai. Atente ao conjunto retirado do texto, ó. Percebam que aqui, ó, encaixa o ao aqui perfeitamente, ó. Então, esse A aqui teria que ser craseado, tá? Mas vamos tirar a prova técnica agora, examinando a regência aqui do verbo atentar. Vou fazer uma perguntinha para ele, ó. Em se atenta a algo, a alguma coisa, ó. Percebam que aqui, esse verbo atentar, ele exige aqui a preposição a, que vai se fundir com esse artigo a, que acompanha aqui, ó, no substantivo estrutura. Então, logo, esse a aqui, ó, a estrutura, deveria ser craseado. Tá? Foi uma falha aqui da banca. Então, vamos lá, vamos para as respostas, né? Então, quanto ao emprego do sinal grave, assinale a alternativa incorreta, tá? Então, aqui a gente está falando da crase, mas eu quero a alternativa que esteja incorreta. Essa questão aqui é uma questão conceitual. A gente tem que lembrar aqui do conceito de crase para poder responder. Então, vamos lá. Na alternativa A, recebe o acento grave ou A diante de palavras masculinas, assim como a óleo, a prazo? Não, isso não é verdade, tá? É o único caso de crase antes de palavras masculinas é quando estão implícitas, né? Estão implícitos aqueles termos, a maneira de ou a moda de. Então, nesse caso aqui, eu não uso crase. Então, já vamos eliminar, ou melhor, vamos marcar, né? A alternativa A, né? Porque nós estamos procurando a incorreta. Por isso que é importante sempre marcar as palavras-chave aí na questão. Vamos para B. Recebe o acento grave ou a inicial das locuções adverbiais, tais como à esquerda, à direita,
Tem lá à frente, à noite, à tarde, tá certo. Tá? Isso aqui é verdade. Então, essa daqui está ok. Mas eu estou querendo a incorreta, né? Eu já achei lá que é a A. Recebe o acento grave ou A inicial das locuções prepositivas, como a moda de, a maneira de. Isso também é verdade. Na D, recebe o acento grave ou A inicial das locuções conjuntivas. Exemplo, à medida que, à proporção que, formadas com palavras femininas. Isso aqui também é verdade. E na alternativa E, em regra, a crase é usada antes de palavras femininas, exceção dada aos pronomes demonstrativos aquele e aquilo. Isso aqui é verdade, tá? Quando que a gente vai usar a crase aqui? É o que aconteceu lá no início lá da questão, ó. A gente vai analisar a regência do verbo ou do nome para verificar se vai exigir a preposição que vai se juntar a esses as aqui, iniciais aqui, dos meus pronomes, tá? Aqui faltou ainda o pronome aquela, mas tudo bem, né? Aqui está certo o que eles estão falando aqui na alternativa, procede, tá? Então essa também está ok. Mais uma. Agora 5, questão 5. Assinale a alternativa cuja reescrita do texto emprega a crase em conformidade. Ó, eu quero a alternativa que esteja em conformidade em relação à crase, eu quero a correta, né? Então vamos lá, ó. Tais substâncias causam a aceleração do metabolismo. Então a gente tem a crase aqui, palavra feminina que é aceleração, vamos substituir por uma masculina e verificar se vai encaixar o al. Tá? Só lembrando que não precisa ser um sinônimo aqui, tá? A palavra da substituição não precisa ser o sinônimo, tem o mesmo sentido, tá? Pode usar outra palavra masculina. A ideia aqui é verificar se vai encaixar o al. Aqui eu vou substituir essa feminina aceleração pela masculina retardo. Tais substâncias causam o retardo do metabolismo, né? Se eu falar ao retardo, vai ficar sem sentido a minha frase, ó. Tais substâncias causam o retardo do metabolismo. Não encaixou o termo ao, então eu não utilizo a crase. Ambas se negaram a informar. A crase aqui, verbo informar. Não utilizamos crase antes de verbo. O conselho aplica-se a enzimas. O meu A aqui no singular, craseado, seguido de palavra no plural. Também não uso a crase nesses casos. Não devemos nos referir a toda a informação. A aqui craseado, que é o todo aqui, pronome indefinido. Lembrando que não utilizamos crase antes de pronome indefinido. A toda a informação. Qual informação? Não sei. Esse pronome aqui é indefinido. Por isso eu não posso usar a crase. Na alternativa E, os médicos recomendam cautela às pessoas. Vamos trocar pessoas aqui pela masculina indivíduos. E verificar se vai encaixar o al. Os médicos recomendam cautela aos indivíduos. Percebam aqui, ó, com a substituição, o termo aos se encaixa perfeitamente aí. Então, eu já sei que esse A aqui é craseado. Resposta correta, alternativa E.
Questão 6. Assinale a alternativa em que as duas frases estão corretas. Considere a regência verbal, a pontuação, a crase e a concordância verbal ou nominal. Ó, percebam que essa questão é uma questão que trata de diversos assuntos aí da língua portuguesa numa questão só. Isso é bacana, porque muitos têm facilidade com um assunto ou outro e conseguem, às vezes, resolver essa questão aqui por eliminação. Então, vamos lá, para a alternativa A. Houve menos mortes de animais domésticos nos últimos tempos. Aqui, ó, já dá para perceber que é uma questão aqui que envolve concordância com o verbo haver. Eu sempre digo, o verbo haver dificilmente fica de fora de algum concurso aí, a parte de língua portuguesa. Tá? E nós sabemos que o verbo haver, quando ele tem sentido de existir ou de tempo decorrido, um tempo que já passou, ele é um verbo impessoal e é invariável, vai ficar sempre no singular. Então vamos analisar se ele tem um desses dois sentidos aqui nessa frase. Houve menos mortes de animais domésticos nos últimos tempos. Ó. Se é nos últimos tempos, é um tempo que já passou, um tempo passado. Logo, o verbo haver aqui ele é invariável, fica no singular. Então, aqui, ó, ele foi empregado adequadamente. Houve menos mortes. E também tem sentido de existir, né? Porque existiram menos mortes. Então, aqui está ok. Segunda frase. Aconteceram menos casos de violência com animais ultimamente. Aqui também é uma frase aqui que envolve concordância. E aqui também está tudo ok. Tá? Não tem nenhum erro aí nessa frase. Então, as duas frases aqui estão ok. E já chegamos aí no nosso gabarito. Ó. A nossa resposta correta, que é a alternativa A. Agora vamos analisar as outras alternativas. Vamos lá na B. Ó. Nós avisamos aos vizinhos sobre a morte do canário. Então, aqui, ó, a gente já vê um caso aqui de regência, ó, do verbo avisar. Tá? E aqui, ó, se deu aqui o termo aos, foi considerado aqui que houve uma fusão de uma preposição a mais o artigo aqui os, mais o artigo os, que acompanha vizinhos, para formar esse aos. Mas será que isso aqui aconteceu? Vamos ver aqui a regência do verbo avisar? Vamos fazer uma perguntinha para o verbo. Quem avisa, avisa alguém sobre alguma coisa. Ó. Percebam aqui, ó, que o nosso verbo avisar, ele é um verbo bitransitivo, tá? O verbo avisar aqui é um verbo bitransitivo, ou seja, ele é aqui, ao mesmo tempo, ó, um verbo transitivo direto, num primeiro momento, mais um verbo transitivo indireto, num segundo momento. E qual que é o primeiro momento aqui? Ó? Quem avisa, avisa alguém. Percebam que eu não tenho nenhuma preposição aqui na minha resposta. Então, logo, eu não tenho aqui essa preposição a aqui, ó. E por isso, eu não posso formar o termo aos, porque aqui não tem preposição. Aqui eu só tenho o artigo aí, vizinhos, ó, que acompanha o substantivo vizinhos. Então, aqui, nós avisamos os vizinhos sobre a morte do canário. Então, ele é VTD aqui no primeiro momento, ó, sem preposição, e VTI no segundo momento, ó, que exige a preposição sobre. Quem avisa, avisa alguém sobre alguma coisa. Então, aqui nós já vamos eliminar aqui a alternativa B, tá?
Olha aqui na segunda frase, ó. Eles avisaram os vizinhos, ó. Aqui tá certo, ó. Tranquilo. Essa parte aqui. Então já vamos eliminar aqui a B. Vamos na C. O marido sentiu pena do canário, vírgula, e a mulher apenas chorou. Olha aqui, a gente já percebe aqui, ó, que aqui a gente está tratando aqui de uma análise de pontuação, ó. Será que essa vírgula, ela deveria estar aí, ó, separando aí o canário do E? É estranho, né? Mas tem uma regrinha aí de pontuação que fala quando eu tenho dois verbos com sujeitos diferentes, tá? Nessas orações, essas orações devem ser separadas por vírgula. Vamos ver se aconteceu isso, ó. Vamos analisar aqui a primeira oração aqui, ó. O marido sentiu pena do canário. Então aqui a gente tem o sujeito aqui, ó. Quem que é o sujeito? O marido, né? Acompanhado aqui do verbo sentir. Então, o marido sentiu pena do canário. Vamos ver se na segunda oração aqui eu tenho outro sujeito? E a mulher apenas chorou. Então, quem que é o sujeito aqui? Ó? Aqui o sujeito já é a mulher. Seguida aqui do meu verbo. Oh, desculpa. Meu sujeito aqui é a mulher. Acompanhado aqui do verbo chorar. Então, na primeira oração, o marido sentiu. Na segunda, a mulher chorou. Então, aqui eu tenho dois sujeitos diferentes aqui, um em cada oração. Então, eu preciso colocar essa vírgula aqui, ó, nesse caso. Então, essa vírgula aqui, ela está correta, está ok. Essa primeira frase aqui está ok. Vamos analisar a segunda? O sogro pediu para fazer o sacrifício. A vírgula aqui de novo, ó. E apelou ao genro. Será que nesse caso aqui, eu tenho dois sujeitos aí, um em cada oração também? Para eu poder usar essa vírgula? Então, vamos analisar. Ó. Aqui na primeira oração, o sogro pediu. Então, tem aqui o sujeito sogro e o verbo pedir. E na segunda oração, e apelou ao genro. Quem que apelou? Quem que é o sujeito aqui? Quem apelou aqui, o sujeito aqui, é o mesmo sujeito aqui, ó, da primeira oração. O sogro pediu para fazer o sacrifício e o sogro apelou ao genro. É o próprio sogro aqui que apelou ao genro. Eu não tenho outro sujeito aqui, como no primeiro caso. Então, nesse caso aqui, essa vírgula aqui, ela é descabida. Eu não preciso dessa vírgula aí. O correto aqui, ó, o sogro pediu para fazer o sacrifício e apelou ao genro, sem a vírgula. Então, aqui está o erro, na segunda frase. Na alternativa D, nunca deves incitar a violência. Ó. Aqui a gente já está trabalhando a crase, ó, nessa alternativa. Vamos ver se caberia a crase aqui. Ó. Vamos substituir aqui a minha palavra feminina, violência, por uma masculina. Vamos trocar aqui por confronto. Substituindo a feminina violência pela masculina confronto, vamos verificar se vai enquadrar o termo ao aí. Nunca deves incitar o confronto. Percebem que não encaixa aqui o termo ao? Então, se isso não acontece, quer dizer que eu não tenho preposição aqui. Ó. Meu verbo aqui incitar, ele é transitivo direto. Quem incita algo. Então, aqui eu só tenho a presença do artigo. Então, logo, eu não tenho crase aqui. Então, já vamos eliminar aqui a alternativa D. Vamos ver aqui a segunda frase, só para ficar uma análise completa. Não incites a guerra. Então, a gente já sabe o verbo incitar, ele é verbo transitivo direto, não tem preposição. A gente substitui aqui guerra, ó. Substituir guerra
por confronto também, ó. Vamos aproveitar aqui o confronto. Não incites o confronto, tá? Então, não preciso dessa crase. Busque a paz. Outra palavra feminina aqui, ó, paz, ó. Vamos trocar aqui paz por amor. Não incites o confronto, busque o amor. Aqui também não temos preposição aqui para fundir com o artigo e ter necessidade de usar a crase. Aqui também não tem crase. E na alternativa E, não me atrevi a olhar o sacrifício do canário. Tá? Não me atrevi a olhar o sacrifício do canário. Aqui a gente tem um verbo aqui, ó. Temos um A sem crase aqui. Tá tranquilo. Antes de verbo a gente sabe que não usa crase, né? Que não está falando essa questão aqui de colocação pronominal, mas a gente tem o pronome aqui, ó, antes do verbo aqui, ó, atraído pela palavra negativa, ó, tá bacana aqui, ó. Vamos ver a segunda. Então, essa primeira aqui, parece que está tudo ok com ela. Vamos analisar aqui a segunda frase, ó. Sempre contenho-me em casos de violência contra canários. Aqui a gente pode fazer duas análises. A primeira vamos fazer a que está pedindo a questão. Ó. Dessas daqui, ó, a gente percebe aqui um erro aqui na parte de pontuação. Ó. Por quê? Ó? Que eu tenho aqui, ó, o sempre. Ó. O que é o sempre aqui? Ó? É um advérbio de tempo, né? Então, pode ser que é um advérbio de tempo, é um adjunto adverbial de tempo, que traz a noção de tempo aqui para a minha frase. Na língua portuguesa, a ordem padrão de uma frase seria não, né? Sujeito, verbo, complemento e advérbio ou adjunto adverbial. Tá? Essa seria a ordem padrão aí. Essa é a ordem padrão de uma frase aí na língua portuguesa. Mas toda vez que eu desloco esse meu adjunto adverbial, ó, esse meu advérbio aqui, ó, para o início da frase ou para o meio da frase, obrigatoriamente eu preciso isolá-lo por vírgula. Então, aqui faltou uma vírgula aqui depois de sempre. Ó. Então, sempre, vírgula, contenho-me em casos de violência contra canários. Se eu não colocar essa vírgula aqui, ó, eu consigo eliminar também essa alternativa na questão da colocação pronominal. Ó. Com a vírgula aqui, ó, minha frase fica perfeita. Ó. Meu pronome pessoal aqui, ó, oblíquo átono, foi usado aqui como ênclise, aqui por causa da pausa, aqui da vírgula. Agora, se eu não tiver essa vírgula aqui, esse pronome teria que vir aqui para antes do verbo, né? Atraído aqui pelo meu advérbio sempre. Mas o problema aqui, nessa frase, ó, de acordo com a questão, é questão de pontuação. Questão 7. Eu recorro à minha profissão de tradutora, que exerci intensamente por longo tempo. O sinal indicativo de crase é facultativo, ele é opcional, nesse caso aqui, né? Por quê? Aqui, ó, por causa do meu pronome possessivo feminino no singular, minha, né? Então, aqui ele é facultativo, tranquilo. É aqui, beleza. Entretanto, olha o que a minha questão está pedindo, ó. A crase é obrigatória em. Então, eu quero saber a alternativa em que o uso da crase ele é obrigatório. Então, vamos lá. Na alternativa A, as pessoas aludem a uma causa. Aqui eu já tenho uma crase, antes do meu artigo indefinido, uma. Tá? E a gente sabe que não usamos crase antes do artigo indefinido, uma. Então, essa crase aqui, ó, já vamos eliminar. A alternativa
A. Aí na B, cresce às escondidas o número de mortes no trânsito. Que eu tenho aqui, o que é as escondidas? Aqui, ó, eu tenho aqui uma locução adverbial de modo. Nós sabemos aqui que em diversas locuções, ó, adverbiais, conjuntivas, prepositivas, aí com palavras femininas, elas já são craseadas aí de natureza, tá? Então, essa crase aqui, ela foi bem empregada. Então, a gente já tem aqui o nosso gabarito, alternativa B. E a C? Por que que a C não está correta? Na C, ó, foi aplicada aqui a crase antes da palavra alguém. O que é o alguém mesmo? Ó, pronome indefinido. Não usamos crase antes de pronomes indefinidos. E na D, ele passou a ser atendido a partir, ó, crase antes de verbo. Não usamos crase antes de verbo. Na questão 8, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase. Vamos lá. Isso aqui é bacana também, ó, esse estilo de questão, e te dá opções aqui de eliminação. Então, vamos analisar aqui o primeiro item aqui, o item 1. Vamos à piscina. Então, a gente tem aqui, ó, um A com crase, seguido aqui da palavra feminina piscina. Vamos trocar aqui piscina por uma masculina. Vamos trocar aqui por mar. Vamos ver se vai encaixar o ao aqui. Vamos ao mar. Ó, beleza, ó, a gente percebe, ó, encaixou o ao aqui, ó, a frase ficou com sentido, perfeito. Eu já sei que aqui tem a crase. A gente pode fazer a regência aqui também do verbo ir, ó. A gente sabe, ó, o verbo ir, ele exige, ele rege a preposição a ou a preposição para. Quem vai, vai a algum lugar. E se funde aqui com o a, que é o artigo que acompanha a palavra feminina piscina, por isso que tem a crase. Então, eu já sei que o meu item 1, ó, está correto. Vamos ver aqui se dá para eliminar alguma alternativa. Na A, apenas o item 1 é verdadeiro? Por enquanto, sim, né? Beleza. Apenas o item 2 é verdadeiro? Não. Eu já sei que o 1 é. Apenas o 1 e 2 são verdadeiros? Pode ser. Vamos analisar o 2 aqui para chegar a uma conclusão. Apenas os itens 2 e 3 são verdadeiros? Não, eu já sei que o item 1 é verdadeiro, então eu já elimino essa também. Todos os itens são verdadeiros? É possível, vamos analisar aqui o 2 e o 3. Então, ó, respondendo aqui o item 1, eu já consegui eliminar duas alternativas. Vamos lá para o item 2 agora. Ó. À medida que o tempo passa, fico mais feliz. Então, o que, que eu tenho aqui? Ó? À medida que eu tenho uma locução, né? Que é uma locução aqui conjuntiva. À medida que o tempo passa, fico mais feliz. E sabemos que em diversas locuções conjuntivas, né, adverbiais ou prepositivas, seguidas aqui de palavra feminina, elas são craseadas. Então, aqui, ó, essa crase aqui também está correta. Vamos analisar aqui, então, as alternativas. Na A, apenas o item 1 é verdadeiro? Oh, mentira, eu já descobri aqui que o 2 também é. Então, já vamos eliminar a A também. Ó. Na C, apenas o 1 e o 2 são verdadeiros? Por enquanto, sim. E na E, todos são verdadeiros? Ainda não sei. Vamos analisar o 3, então. No item 3,
Não vendemos a prazo, tá? Não vendemos a prazo. Ó. E a gente tem o A craseado aqui, ó, seguido aqui da palavra prazo, ó. Que prazo, ó, é a palavra masculina, tá? Eu não tenho crase aqui nesse caso. Então, o item 3 aqui, ó, não está correto. Então, todos os itens são verdadeiros? Não. Apenas o item 1 e o item 2. Questão 9. Assinar a alternativa onde o acento indicador de crase não tem cabimento. Onde não cabe crase. Ó. Aqui eu quero a alternativa incorreta aqui com relação à crase, tá? Então, vamos analisar aqui a alternativa A. Procedeu-se à apuração dos votos. Então, tem aqui uma palavra feminina, né? Tem aqui o verbo proceder. Vamos analisar a regência desse verbo aqui. O verbo proceder, quando ele tem sentido de dar início, ele é um verbo transitivo indireto. Quem dá início a algo, a alguma coisa. Então, eu tenho aqui a preposição, que vai se fundir aqui, ó, com o meu artigo feminino a, que acompanha a apuração, que vai resultar no meu a craseado, ó. Legal. Mas vamos substituir aqui a apuração por uma palavra masculina? Vamos substituir aqui por resultado, vai. Vamos tirar a prova aqui. Deu início aqui ao resultado, ó. Então, deu início ao resultado dos votos, procedeu-se ao resultado, tá? Encaixou aqui o termo ao. Então, beleza, crase aqui, essa aqui tá ok, mas eu quero a alternativa que não tem cabimento, que não cabe a crase. Então, vamos eliminar aqui a alternativa A. E na B, atribuiu o insucesso à má sorte. Então, eu tenho aqui minha crase, uma palavra aqui feminina, né? A má sorte. Vamos substituir aqui a má sorte por uma masculina. Como eu já disse aqui, ó, essa substituição não é necessária por uma palavra que tenha o mesmo sentido, tá? O mesmo significado. Pode substituir por qualquer palavra masculina aí. Aqui mesmo, eu vou substituir aqui, ó, má sorte por bom azar, vai, não tem nada a ver, né, o sentido, né, totalmente oposto. Só para verificar se vai encaixar o ao. Atribuiu o insucesso ao bom azar, ó. Olha o ao aqui, encaixando, deixando a minha frase com sentido. Então, aqui também, essa frase aqui tá ok. Mas eu não quero alternativa ok, eu quero aqui não tem cabimento. Então, vamos lá, na C. Poucos têm acesso à Casa Branca. Então, aqui, ó, crase no A, antes da palavra casa. Nós vimos lá, nas aulas de crase, que antes da palavra casa, eu só vou usar a crase se essa casa estiver especificada, estiver determinada. É o caso aqui, ó. Poucos têm acesso à Casa Branca. Olha aqui, opa, estou dando uma característica para essa casa aqui. Não é somente a casa, é a Casa Branca. Então, a casa aqui está determinada, está caracterizada, beleza, crase no A. Então, aqui meu A, craseado, ok. Vamos eliminar essa também. Só sobrou a alternativa D, que vai ser a nossa correta. E por que que a crase aqui não tem cabimento? Vamos ver? É o que eu acabei de falar aqui na alternativa C, ó. Chegamos à casa cansados. E novamente aqui, ó, o A antes da palavra casa, só que agora é uma casa comum, sem estar especificada aqui, não está determinada. Chegamos à casa. Qual casa? A casa, somente isso.
Então, quando isso ocorrer, eu não utilizo a crase. A questão 10. Vamos lá. Em tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá, em curso instável, por sobre profundo oceano de angústia, chegando às raias do desespero. O sinal indicativo de crase aqui foi empregado corretamente, tá? Entretanto, tal fato não ocorre. Ó, sempre marquem aí as palavras-chave da questão, né, para saber o que, que a questão está pedindo, para a gente não se confundir e errar a questão, tá? E aqui no primeiro caso, ó, tá falando aqui de um caso de aplicação da crase, mas ele está pedindo aqui, ó, onde isso não ocorre, tá? Então aqui eu quero a incorreta, certo? Aqui, ó, por que que tem a crase aqui, ó? As raias, né? Tem a crase aqui em razão aqui da regência do meu verbo chegar, ó. Em chega, chega a algum lugar, né? Então eu tenho aqui a preposição a e se funde aqui com o meu artigo a, que acompanha a palavra feminina raias, tá? Por isso que tem a crase. Mas vamos substituir aqui, ó, só para dar uma revisada, ó. Vamos substituir raias por uma masculina aqui, ó. Vamos pôr aqui por limite, vai. Vamos substituir a feminina raia pela masculina limite, ó. Chegando ao limite do desespero, ó, tá vendo? Percebe que encaixa aqui o ao, ó? Porque eu tenho a fusão da preposição com o artigo o aqui que acompanha limite. Por isso que tem essa crase aí. Mas eu quero a alternativa incorreta com relação à crase. Então vamos lá. Referir-me às 100 razões da paixão. Então eu tenho aqui a crase, o as, seguida aqui de uma palavra feminina, que é sem razões, né? O que é sem razões aqui? A ausência de razão, né? E vamos ver se eu tenho a crase aqui, né? Aí eu tenho a regência do verbo referir, né? A gente já sabe, ó. Quem se refere a algo, a alguma coisa, que se junta com o artigo aqui, então eu já sei que eu tenho aqui, né? Mas posso substituir aqui para tirar a prova, lá. Sem razões, vamos pôr aqui sem juízo, vai. Pela masculina. Referi-me aos sem juízo da paixão, ó. Então, encaixa aqui o aos, ó. Tá? Então, aqui eu tenho a crase, mas eu quero a incorreta, onde a crase não cabe aplicação. Vamos eliminar aqui a. Às vezes não podemos nos libertar, ó. Tá? Não vamos nem ler o restante da alternativa, ó. Eu tenho aqui, ó, uma locução adverbial de tempo, né? Então já sabemos que nas locuções seguidas com palavras femininas, a gente tem o uso da crase, ó. Então aqui também está ok. Meu coração estava à mercê de aborrecimentos, ó. Então aqui, ó, meu coração estava à mercê de aborrecimentos. O que é a mercê também? Aqui também é uma outra locução, né, que tem sentido aí de à disposição. Então, aqui também a gente tem aqui a aplicação da crase, certo? Vamos eliminar essa também. E na D, que é a única que sobrou, né? Submeteram o conhecimento a provações difíceis, ó. Temos aqui nosso A com crase, seguido da palavra provações. Por que que não tem crase aqui, ó? A no singular, ó, seguido de palavra no plural. Não tem crase nesses casos, ó. Então essa é a minha alternativa incorreta. Na questão 11.
No que se refere ao uso, ao correto uso da crase, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Vamos lá, ó. A professora, vamos ver aqui o primeiro item, né? A professora sabe unir a capacidade à simplicidade. Já tem uma crase aqui, antes da palavra feminina simplicidade, né? Que a gente está trabalhando aqui a regência aqui, ó, do verbo unir, né? Une algo, alguma coisa, a outra coisa aqui, ó. Então, aqui o verbo unir, ele é bitransitivo, né? Ele é VTD aqui num primeiro momento, né? E VTI aqui no segundo. Exige a preposição a. Mas vamos substituir aqui, ó, a palavra feminina simplicidade por uma masculina aqui, ó. Vou substituir por humilde aqui, ó. Simplicidade por humilde, e vamos ver se vai encaixar o termo ao. A professora sabe unir a capacidade ao humilde. Olha aqui, ó, percebam aqui, ó, que o ao encaixou aqui, a frase ficou com sentido. Então, beleza, esse A aqui tem crase. Então, o meu item 1 aqui, ó, está correto. Vamos ver se dá para eliminar alguma alternativa. Na A, apenas o item 1 é verdadeiro? Por enquanto, está ok, né? A gente não analisou os outros ainda. Apenas o 2 é verdadeiro? Não, porque a gente já sabe que o 1 é verdadeiro. Apenas o 3 é verdadeiro? Também não, porque já sabemos que o 1 é. Apenas o 1 e 2 são verdadeiros? Essa também é uma possibilidade. Apenas o item 1 e 3 são verdadeiros? Por enquanto, pode ser também. Então, conseguimos eliminar duas alternativas. Vamos analisar agora o item 2. Deve-se dar maior atenção às cidades menos desenvolvidas. Então, eu tenho a crase aqui antes da palavra feminina cidades. Vamos substituir cidades aqui por uma masculina. Vamos escolher aqui municípios, vai. Municípios. Deve-se dar maior atenção aos municípios. Olha o ao aí, se encaixando aí na frase e deixando ela com sentido. Então, eu já sei aqui, ó, meu item 2 também está correto. Vamos ver se dá para eliminar mais alguma coisa. Na A, apenas o 1 é verdadeiro? Mentira. O 2 também é. Apenas o item 2, 1 e 2 são verdadeiros? Por enquanto, sim. Apenas o item 1 e 3 são verdadeiros? Não. Eu já sei que o 2 também é. Então, aqui, ó, sem analisar o item 3, eu já consigo chegar na minha resposta, ó, que é a alternativa D. Mas vamos analisar aqui o item 3 só para saber o que está acontecendo aqui, o porquê que ele está incorreto. A equipe de futebol foi a Barcelona. Ó, lembramos lá, ó, lembrando aquele macetinho lá, de verbo de deslocamento, quando vai a algum lugar, a gente volta para saber se tem crase ou não. Então, se ele foi a Barcelona, ele voltou de Barcelona. Voltou de crase para quê? Agora, se fosse voltar da, aí sim utilizaríamos a crase do a. Por isso aqui está incorreto, o item 3. Vamos lá para a questão 12. O emprego do acento indicativo da crase está correto na alternativa, para o que era a alternativa correta.
Vamos analisar aqui o item A, né? A alternativa A. A homenagem foi relacionada a seu destaque. Então, tem aqui meu A com crase, antes do pronome aqui possessivo masculino, tá? A gente só usa a crase pode ser facultativa quando eu tenho meu pronome possessivo feminino no singular, tá? Pronome possessivo masculino, não. Então, aqui eu não tenho crase. Então, essa já está incorreta. O empresário dedicou-se a organizar. Crase antes de verbo. Pode isso? Posso usar a crase antes de verbo? Também não. A vida de Aleixo Gari estava relacionada a serviços de limpeza. O que eu tenho aqui? Ó? Além de eu ter o A no singular seguido de palavra no plural, que já é um motivo aqui para não ter a crase, serviços também é uma palavra masculina. A homenagem foi feita à figura de Aleixo Gari. Então, tem aqui o meu A de novo. É aqui a palavra feminina, figura. Vamos substituir aqui essa palavra por uma masculina. Vou colocar aqui, usar a palavra quadro, aqui no lugar de figura. A homenagem foi feita ao quadro de Aleixo Gari. Aqui, o ao encaixou aqui, ó. Então eu já sei que eu tenho preposição mais artigo masculino aqui, ó. Então eu já sei que esse A tem crase. É a minha resposta correta. E na E, a 11 de outubro, então eu já tenho o A aqui com crase, ó, antes de número, ó, antes de numeral. Eu já sei que eu não uso crase antes de numeral, a não ser esse número estiver fazendo referência a uma hora definida, né? A horas, que não é o caso aqui. A 13, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. É bem legal essas questões com lacunas, que aumenta a possibilidade de acerto, né? Como eu já disse anteriormente. Dá para a gente ir por eliminação. Então, vamos lá. Vamos começar aqui no primeiro, aqui, ó. Para ver se esse primeiro A aqui tem crase ou não, aqui no início da frase. A partir de hoje, estamos de férias. Ó, essa tá tranquila. Ó. A gente já sabe, ó. Eu uso crase antes de verbo? Não. Então, esse A aqui, sem crase. Não utilizamos crase antes de verbo. Vamos ver se dá para eliminar alguma coisa. Já dá para eliminar aqui, ó, a alternativa a alternativa C e a alternativa E. Ó. De cara, já eliminamos três alternativas. Ficaram aqui a B e a D. Vamos continuar aqui, ó. No próximo ano, iremos à Itália. Olha aqui o verbo de deslocamento de novo, ó. Quem vai tem que voltar, né? Tá? Se iremos à Itália, voltaremos da Itália ou voltaremos de Itália? Se vamos à Itália, voltamos da Itália, né? Se volta da, crase no A. Então, esse A aqui, ó, tem crase. Vamos ver se dá para eliminar mais alguma. Aqui, ó, aqui tá ok, ó. O A com crase. Aí, na D, ó, esse meu segundo A aqui já está sem crase, ó. Então já dá para eu eliminar aqui, ó, a alternativa D e já chegar na minha resposta correta. Vamos analisar o restante das lacunas agora? Vou ao mercado a pé. A pé, ó, o que é o a pé?
A pé é uma locução, né? É uma locução aqui, adverbial de modo. Locução adverbial de modo. Só que é uma locução com palavra masculina, tá? As minhas locuções, conjuntivas, adverbiais, prepositivas com palavras femininas são craseadas, mas com palavra masculina, não. Então, esse A aqui, ele é sem crase, ó. Tá? Então, A sem crase. E na última lacuna, no Natal, iremos às compras, tá? Olha o verbo ir aqui de novo, ó. Quem vai, vai a algum lugar, ó. Preposição a, exigida pelo verbo ir, né? Que se funde aí com o meu artigo feminino, que acompanha compras, ó. Por isso que esse a aqui é craseado. Mas vamos tirar a prova aqui, ó. Iremos às compras. Vamos substituir aqui a palavra feminina compras por aqui comércios. No Natal, iremos aos comércios. Cachorro aos, crase no ar. 14. Assinale as afirmativas em relação, analise as afirmativas em relação à crase, ó. Outra questão aqui, ó, de análise, essa aqui é bacana. Vamos analisar aqui a primeira afirmativa. Aqui é uma questão de conceito, tá? Ó, não há crase antes de palavras masculinas. Não há crase antes de palavras masculinas. Essa afirmação aqui, ela é verdadeira? Eu nunca uso crase antes de palavras masculinas? Não é verdadeira, né? Essa afirmação, ela é falsa, porque tem exceção de aplicação de crase antes de palavra masculina, que são aqueles termos lá quando estão subentendidos na frase, né? A maneira de ou a moda de. Então, a primeira afirmação aqui, ó, meu item 1, ela é falsa. Vamos ver se dá para eliminar alguma coisa aqui, ó. Então, aqui, assinale a alternativa correta. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas? Não, eu já sei que a minha afirmativa 1 não procede, ela é incorreta. Já vamos eliminar essa daqui. Apenas as afirmativas 1 e 3, ó, mentira. Eu já sei que a minha afirmativa 1 não é verdadeira. Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas? Não, ó, eu já sei que a 1 não é uma afirmativa correta, tá? Eu já vou eliminar mais uma aqui. Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas? Aqui é possível. Apenas a afirmativa 2 está correta? Aqui também é possível. Então, vamos analisar aqui a afirmação 2 aqui, ó. A crase é uma junção de artigo feminino e preposição? Beleza, aqui está ok, isso é verdade. Então, a 2 é uma afirmação verdadeira. Vamos ver se dá para eliminar aqui. Apenas essas afirmativas 2 e 3 estão corretas? Eu não analisei a 3, por enquanto a 2 está. Apenas a 2 está correta? Por enquanto, sim. Então, aqui temos que analisar a terceira afirmação também. Não se usa crase diante de verbo. Isso é verdade, né? Não se usa crase diante de verbo. Então, aqui, as afirmações verdadeiras aqui são a 2 e a 3. Ó. Apenas a 2 e a 3 estão corretas? Sim. Então, a resposta alternativa D. Na E, apenas a 2 está correta? Não, porque a 3 também está. Vamos lá para 15.
Analise as frases, ó. Outra frase bacana aqui, outra questão bacana, que dá para eliminar, ó, com tranquilidade. Há dias que Marina não voltava à casa de seus pais. Afinal, encontraram-se cara a cara, ó. Qual que é o esquema aqui quando tenho questões desse tipo? Ó? Cada um vai na onde tem mais facilidade, na regrinha que ele lembra aí, tá? Então, dá para eliminar também, ó. Vamos pegar aqui, ó, que eu acho que é uma das regrinhas mais fáceis aí de guardar, ó. A gente já sabe que não usamos crase com o a entre palavras repetidas, ó, cara a cara. Não tem a com crase aqui entre palavras repetidas. Vamos ver se dá para eliminar alguma coisa aqui já, ó. Então aqui, ó, é a primeira, segunda, na minha terceira lacuna aqui, ó. Ó, já dá para eliminar aqui, ó, a alternativa a alternativa B, a C está ok, a D também. E dá para eliminar aqui também, ó, a alternativa E. Vendo? Somente com uma primeira análise aqui, ó, de uma regrinha bem tranquila de lembrar, a gente já consegue eliminar aí 3 alternativas. Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos pegar outra aqui, ó, que é uma regrinha fácil também de guardar, ó, que é a crase aqui, ó, antes da palavra casa. Tá aqui na minha segunda lacuna. Vamos ver se esse A aqui tem crase. Qual que é a regra de aplicação antes da palavra casa? Quando eu tenho somente a casa, sem ela estar especificada, sem estar definida que casa é essa, caracterizada, eu não uso crase. Mas e nesse caso aqui, ó, eu estou falando, ó, a casa de seus pais, ó. Aqui eu estou especificando que tipo de casa é essa. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou aplicar a crase, meu acraseado. Vamos ver se dá para chegar na resposta já, só analisando essas duas lacunas. Então, vamos lá. O meu segundo A aqui, ó, ele é um A com crase. Então, aqui, ó, eu já consigo eliminar aqui a alternativa C e já chegar na minha resposta correta aqui, ó. A minha alternativa correta aqui é a letra D, tá? Então, vamos lá, ó. Há dias que Marina não voltava, ó. Ao A aqui, ó, o H aqui, ó, o verbo haver, indicando o tempo decorrido, ó. Há dias, né? Faz dias aqui, ó, tempo passado aqui, ó. Então aqui eu uso o verbo haver, tá? Aqui minha segunda lacuna, né? Palavra casa especificada, a casa de seus pais, ó, A com crase. Na terceira aqui, ó, cara a cara, meu A sem crase, né? Entre palavras repetidas eu não uso crase. E meu último A aqui, ó, estavam nervosos à espera de uma explicação. Vamos trocar aqui a minha palavra feminina, espera, por uma masculina. Vamos trocar aqui por anseio. Estavam nervosos ao anseio de uma explicação. Então, ó, encaixou o ao, o meu A tem crase. A 16. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado na alternativa. Vamos lá. Aqui, ó, se não quiser perder tempo, pessoal, com a leitura, questão só de crase, muitas vezes dá para ir, só localiza lá onde está a crase, verifica aí o que está vindo depois e já dá para responder, tá? Já dá para ganhar tempo, ó. Quer ver, ó? Vamos aqui na alternativa A, ó. Já achei aqui minha crase, ó. A gostar. Aqui, ó, crase antes de verbo. Não uso crase antes de verbo, ó. Já vou ganhando tempo, ó. Já elimina aqui a A. Na B,
Aqui, ó, crase, acraseado, seguido aqui do quê? Que é um pronome possessivo masculino, tá? Eu não uso crase antes de pronomes possessivos masculinos. Posso usar antes de pronomes possessivos femininos no singular, que é um dos casos facultativos de crase, que não é esse caso aqui, ó. Ó, crase aqui, ó, acraseado antes da palavra área, ó. Ó, para os alunos, cabe a área docente, ó. Vamos trocar aqui essa palavra feminina área por uma masculina. Vamos trocar aqui por corpo. Área docente por corpo docente, ó. A obrigação técnica de selecionar livros para os alunos cabe ao corpo docente, ó. Encaixou o ao aqui, ó. Ficou com sentido? O meu A aqui é craseado. Então já achamos a nossa alternativa correta. Vamos lá na alternativa D. Tem aqui, ó, o A com crase, antes da palavra uma aqui, ó, artigo indefinido. A gente sabe que não usa crase antes de pronomes indefinidos, ó. Pronomes indefinidos, mas aqui é um artigo, tá? Um artigo indefinido uma. A gente não usa crase antes do artigo indefinido uma. Na alternativa E, ó, temos aqui um A com crase, acompanhado aqui, ó, A no singular, acompanhado de palavra no plural, ó. A gente já sabe que aqui também não podemos utilizar a crase. Vamos lá, 17, questão 17. O acento grave, indicativo de crase, está empregado de acordo com a norma padrão em. Então, aqui eu quero a alternativa em que a crase foi utilizada adequadamente. Vamos analisar a primeira aqui, a alternativa. A conclusão dos projetos da empresa durante o ano de 2020 foi realizada à custa de. Eu já tenho aqui ó, uma locução prepositiva aqui, ó, com palavra feminina aqui, ó, à custa. Tá? Isso aqui, ó, tá ok. Tá? Eu uso crase nessa locução. De muito empenho por parte dos empreendedores e dos funcionários especializados. Que logo de cara eu já achei a minha alternativa correta. Ó. A frase aqui foi utilizada adequadamente. Ó. Eu já tenho a minha resposta. Vamos analisar a segunda aqui, ó. A B. Vamos direto lá no que interessa. Ó. Já achei aqui meu A com crase. O que está vindo depois? Ó? Catalogar. Ó, verbo. Não usamos crase antes de verbo. Nascer. Cadê a crase aqui? Vamos encontrá-las. Aqui é onde está a nossa crase. Ó. Há diversas ó, situações. Ó. Há no singular, ó, seguido de palavra no plural. Não usamos crase nesses casos. Ó. Elimina aqui também a C. Ó. Olha como ganha tempo. Ó. É uma questão com frases longas, ó, extensas. Dá para ganhar tempo. Na D. Alternativa D. Tenho aqui meu acraseado, toda a comunidade, ó, palavra feminina, comunidade. Esperado por toda a comunidade. Será que tem crase nesse A aí? Vamos trocar aqui comunidade por pela masculina aqui, ó, povo. Tá? É esperado por todo o povo. Então, não encaixou o ao, eu já elimino aqui minha crase. E lá na E,
Aqui, eu já identifiquei meu A aqui com crase, ó. Seguido aqui da palavra feminina, realização. Vamos trocar aqui essa palavra, realização, por uma masculina. Vou usar aqui a masculina sucesso. A fim de alcançar o sucesso, ó. Não encaixou o A, ó. Quem alcança, alcança algo, alguma coisa, né? Ó. Esse verbo aqui, ó, ele não exige preposição a, um verbo transitivo direto. E não encaixou aqui o a, ó. Já sei que eu não tenho crase aqui nesse caso. Questão 18. No futuro, assim como agora, não irei tanto a lojas físicas. Ó, desconsideradas as alterações desse sentido, o uso indicativo de crase na reescrita da frase acima está correto. Então, eu quero aqui é o caso em que a crase foi aplicada aqui corretamente. Por que não teve crase aqui, ó, antes de lojas? Ó? Porque eu tenho o A no singular seguida de palavra no plural, beleza? Ó. Ele A ali é sem crase. Vamos ver as alternativas agora. No futuro, assim como agora, não irei tanto às lojas físicas. Ó, tem aqui meu A craseado, acompanhando a palavra feminina lojas. Ó. Aqui sim, ó. Aqui beleza. Ó. Aqui o A está no plural, tá? A palavra feminina no plural. Aqui a gente está falando aqui da regência do verbo ir, né? A gente sabe que quem vai a algum lugar. Então, eu tenho a preposição aqui exigida pelo meu verbo, mas o meu artigo aqui que acompanha a palavra lojas, né? Que vai resultar aqui no meu A com crase. Tá? Vamos substituir lojas aqui por uma palavra masculina. Vamos substituir aqui loja de novo por comércio, para tirar a prova. Tá? Não irei tanto aos comércios físicos, ó. Olha o aos aí encaixando aí, ó. Então, esse A aqui tem crase, ó. Já achamos aqui a nossa alternativa correta. Na B, a qualquer, ó, crase antes de pronome indefinido. Ó. Não usamos crase antes de pronomes indefinidos. Olha na C aqui, ó. Ali na C, ó. Alternativa C, ó. Crase antes da palavra estabelecimento. Estabelecimento é uma palavra masculina, tá? Tem aquelas exceções lá de uso de crase antes da palavra masculina, em que está implícito ali o termo, a maneira de, ou a moda de, que não é esse caso. Na alternativa D, ó, olha aqui a crase, A no singular, ó, seguido aqui de palavra no plural, ó. De cara, eu já elimino aqui essa alternativa, ó. O que eu tenho aqui? O que é essas aqui, ó? É um pronome demonstrativo. Eu não uso crase antes de pronomes demonstrativos também, né? Com exceção daqueles que nós vimos lá no início, né, da nossa aula de crase, né? Ó. Os únicos pronomes demonstrativos que aceitam a crase, aplicando a norma da regência, é o pronome aquele, né? Aquela e aquilo. Na alternativa E, que de novo aqui, ó, A no singular, ó, seguido de palavra no plural, sem crase. Questão 19. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase está empregado corretamente. Corretamente. Na alternativa A,
Ó, a no singular, seguido de palavra no plural. Já elimina. Na B, fique atento à última campanha. Então, eu tenho aqui o acraseado, antes de uma palavra feminina, tá? Aqui a gente está trabalhando a regência do verbo atentar, né? Quem está atento a algo, a alguma coisa. Ó. Ele tem aí a preposição a que se funde aí com a da palavra última, palavra feminina última. Mas vamos trocar aqui a última, vamos usar, ao invés de última, vamos por último, só para tirar a prova. Última campanha, vamos por aqui último evento. Fique atento ao último evento. Olha o ao aí, se encaixando aí, igual uma luva aí, ó, com sentido na frase. Então, já encontrei a minha alternativa correta. Na C, temos um A com crase aqui, ó, antes de verbo, já elimina. Na D, A com crase aqui, ó, antes de pronome demonstrativo, já vamos eliminar. E na E, crase aqui antes do artigo indefinido uma, a gente já elimina também. Então, agora vamos para a última questão, é a questão 20. A frase cujo emprego do acento grave está correto é o que eu quero, a palavra alternativa correta. Depois de muito tempo, ele voltou a casa. Olha aqui de novo, ó. O A antes da palavra casa, sem especificação nenhuma aqui. Voltou a casa. Não está caracterizada que tipo de casa é essa, não está determinada. Então, eu não uso crase nesse caso. Eu me dirigi a João, tá? Tem aqui a crase, antes de um nome próprio, masculino, tá? Eu só uso crase antes de palavra masculina, se tiver aqueles termos lá, né, implícitos, né? Ah, eu tenho aqui caso facultativo de crase, quando eu tenho nome próprio feminino, tá? Não é o caso aqui. Na alternativa C, todos se voltaram àquela situação. Tá? Toda vez que eu tenho aqui os pronomes aquele, aquela e aquilo, eu tenho que fazer a análise da regência do verbo ou do nome para ver se ele exige a preposição a para se fundir com esse a aqui do meu pronome. Vamos ver se é esse caso. Ó. Vamos analisar aqui a regência do verbo voltar. Quem volta, volta a algum lugar. Então, aqui, ele exige a preposição a, que vai se fundir com o a aqui de aquela e resultar no meu acraseado. Ó. Aqui está ok, já encontramos a resposta correta. E na D, ele foi a Portugal, tá? Vamos aplicar aqui a volta, né? Ele foi a Portugal, ele voltou de Portugal. Se ele foi a Portugal, ele voltou de Portugal. Voltou de crase para quê? E aqui a gente encerra a correção das nossas questões de crase.